Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de processo do trabalho. Estamos tratando ainda de provas no processo do trabalho, tá? Esse assunto é um pouco extenso, mas nós fazemos questão realmente de levar aí com uma maior profundidade para vocês, para que na hora das provas não haja dúvida em relação a qual questão vocês deverão marcar, ok? Então vamos tratar ainda hoje deste assunto aí das provas, tá? Nós já viemos falando aí de como se dá a produção da prova, quais são os requisitos para que ela seja produzida, de alguns princípios na produção da prova que deverão ser observados pelo juiz. E agora, então, nós vamos entrar aí numa seara que trata especificamente aí de algumas situações na produção desta prova. Neste caso aqui específico agora, nós vamos tratar da prova emprestada, né? Com certeza os senhores já devem ter ouvido falar da prova emprestada, que é muito comum aí no processo civil e também não poderia ser diferente aqui no nosso processo do trabalho, mesmo porque a gente sabe que o processo do trabalho ele é norteado aí por princípios que visam aí a obtenção da celeridade no processo, a efetivação de direitos aí num tempo razoavelmente curto, né? Então, por que não nos servirmos também da prova emprestada dentro do processo do trabalho, né? Não haveria motivo. O que seria então essa prova emprestada, né? Como que ela ocorre, qual o efeito disso no processo, tá? Então, existe um aproveitamento do material probatório que foi produzido em outro processo, tá? Para o processo atual, processo que está tramitando, desde que presentes determinados requisitos. Como tudo, nós sempre sabemos que devemos observar aí ou não a perfectibilização ou ocorrência aí desses requisitos para que eu possa me servir então desta prova emprestada, tá? Ela deve então aí contribuir também, né, para que seja aí, que haja, ou melhor dizendo, a observância também de princípios constitucionais. Então eu não posso me utilizar de uma prova emprestada sem o devido respeito aí ao devido processo legal, acesso à justiça e efetividade processual. Eu preciso então que quando me utilizar desta possibilidade jurídica aí, que é a prova emprestada, então observe aí esses princípios constitucionais, ok? Então, na nossa CLT, não há um dispositivo que trate especificamente da prova emprestada. Mas, como eu já disse no início, considerando aí a inexistência de qualquer óbice e até mesmo, muito pelo contrário, que eu posso, utilizando essa prova, acelerar o processo e efetivar direitos, muito natural e bastante razoável que eu me utilize então dessa prova emprestada, né? E também, como existe essa compatibilidade do processo do trabalho aí com o processo civil, não há que se falar então na impossibilidade quanto à sua utilização, né? Porque ela propicia justamente aí a celeridade e a efetividade da busca da verdade real, que é aquilo que também nós já tratamos lá na nossa primeira aula, tratando sobre provas, né? Então, a gente já falou sobre a tentativa aí, que as partes devem envidar todos os esforços para tentar obter no processo a verdade real. E, portanto, essa prova emprestada pode, então, ensejar aí a obtenção dessa verdade, tá? Quanto à prova pericial emprestada, por exemplo, né, como que funcionaria isto dentro do processo do trabalho? Porque justamente a prova pericial ela é uma prova bem complexa, então se eu já produzi num processo anterior, nada mais óbvio e até natural que eu possa me utilizar dessa prova agora, para não ter que novamente ocasionar aquela perícia, né, ou seja, realizar uma perícia. Então, nada mais natural que eu possa me servir daquela prova. Mas, normalmente, esta prova pericial, ela é emprestada, via de regra,
quando o local de trabalho estiver já desativado por alguma razão, não incomum que na ocorrência de acidentes de trabalho se interdite o local, por exemplo, e já tenha sido produzida uma perícia, e eu me sirva então daquela perícia dentro deste processo, para não atrasar ainda mais o trâmite do meu processo, né? Então, esta é uma das possibilidades que eu utilize aí a prova emprestada, tá? Quando se alterarem as condições ambientais dos depoimentos, tanto pessoais como de testemunhas produzidas em processo anterior. Ou seja, de repente eu tive ali a produção de um depoimento, por exemplo, uma testemunha, a testemunha faleceu, eu não tenho mais como utilizar aquele depoimento, ou a condição ambiental do local mesmo, porque não é difícil acontecer hoje, até com a tecnologia, com as inúmeras alterações, especialmente aí no chão de fábrica, nas empresas que trabalham com montagem, especialmente se alteram muito as condições ambientais de trabalho, né, colocando-se novos equipamentos, já não podendo mais refletir a realidade experienciada por aquele trabalhador à época em que ele prestou serviços para aquela empresa. Então, se eu já tenho uma perícia realizada, eu posso aproveitar aquela perícia de alguma sorte dentro do meu processo, vai ser sim possível que eu me utilize da prova emprestada, tá? E também ante a impossibilidade de renovação da prova. A renovação da prova é justamente aí, de repente a pessoa viaja, ela prestou um depoimento, ela vai para fora do país, não volta mais, né? Ou enfim, por várias situações, ou mesmo o falecimento, que é também uma possibilidade que eu não posso mais repetir a prova. Então eu preciso, para fundamentar aquele meu direito, para que eu possa obtê-lo ao final, me utilizar dessa prova, então, para convencer o magistrado de que realmente eu faço jus àquele pedido, né? Então, eu posso me utilizar aí nesses 3 casos, especificamente aí, no caso da perícia, né? Então, aí a gente pode ter aí uma noção bastante ampla aí dessas possibilidades, né? Que nós realmente não precisamos aí nos ater ou demandar novos esforços na produção de uma prova pericial, sabendo-se que eu já tenho aquela prova produzida em outro processo e que vai poder me auxiliar nesse processo sem qualquer prejuízo, né? Então, para que gastar mais energia, de repente até comprometer o orçamento aí do reclamante, que via de regra entra com um processo trabalhista, com uma reclamatória normalmente desvalido de recursos. Então, para que isso se eu tenho essa possibilidade dentro desse instituto aí da prova emprestada, né? Então, vamos sempre nos ater, tá? Vejam que, ainda que a prova seja emprestada, ou seja, que eu já tenha produzido essa prova lá no outro processo, ou que ela tenha sido produzida por alguém e eu possa aproveitá-la, eu não posso deixar jamais de respeitar o princípio do contraditório, porque, do contrário, eu vou ter aí uma nulidade. Então, sempre é importante que haja esse respeito ao princípio. Ou seja, né, não há um processo legal sem que se respeite realmente esses princípios constitucionais, tá? Haverá aí total prejuízo para o processo, então sempre bom se atentar para toda essa necessidade aí de que realmente se respeitem esses princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório num caso de produção de prova, no caso aí a utilização da prova emprestada, tá? Veja inclusive até esse entendimento aqui, ó, que não vale a prova emprestada quando colhida sem caráter contraditório, tá? Ó, que inclusive frisando aqui dispositivo constitucional, e sem a participação daquele contra quem deve operar, como é o caso de prova colhida em inquérito policial, ou seja, no inquérito todo mundo sabe que não existe contraditório. Então, como que eu vou me utilizar de uma prova onde não foi aí possível que a parte pudesse utilizar então desse contraditório para produzir as suas provas, né? Não há possibilidade de que seja então utilizada esta prova para o meu processo, ok? Tá? Então fica aí a dica para vocês, tá? Como nós já falamos, existem aqui requisitos, tá, para a utilização da prova emprestada no processo do trabalho. Ela deve então ter sido, né, colhida em processo judicial entre as mesmas partes ou
uma das partes é terceiro, tá? Então, eu não posso simplesmente, aleatoriamente pegar lá uma prova emprestada e aquilo simplesmente me valer para eu sustentar um direito que eu entendo que tem. Eu tenho que ter necessariamente as mesmas partes, ou pelo menos uma das partes e um terceiro, tá? Então, por exemplo, a empresa em que eu trabalhei, né, eu não fiz a prova anteriormente, mas naquela empresa já existia um funcionário anterior que entrou com uma demanda e realizou a perícia, por exemplo, né? Se a situação era exatamente igual, nas mesmas condições laborais, ambientais, eu vou poder sim me utilizar dessa prova sem ter que produzir outra no processo, tá? Então, neste caso, observando-se esta situação, tá? Não obstante isso, também deverá ter sido, ou seja, que tenha sido produzido, na produção da prova, no processo anterior, observadas as formalidades estabelecidas em lei. Isso a gente já falou anteriormente, né, que a gente tem que sempre, em todos os casos, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não vou poder, por exemplo, né, como eu já disse, me servir do inquérito policial para trazer para o meu processo, sabendo que naquele inquérito não foi possibilitada a parte, aí a produção aí do seu contraditório, o exercício, melhor dizendo, do seu contraditório e da sua ampla defesa, tá? Então, eu não posso utilizar, ok? Além disso, o fato vai ter que ser idêntico, né? Bom, mas isso também não seria, não é nada muito do outro mundo, né? Porque se a gente parar para pensar, assim como eu já falei antes, se eu trabalhei numa empresa, não quero nesse momento produzir a prova, mas alguém já a fez, já a produziu, e é exatamente nos mesmos moldes daquilo que eu pretendo comprovar, é aquilo que eu preciso aqui, né? O fato probando deve ser idêntico, então por isso que eu já falei lá atrás, as condições ambientais, a situação laboral, todas as condições, enfim, que ligavam, né, os sujeitos, né, destas relações jurídicas, elas deverão ser idênticas, para que não haja nenhum prejuízo lá na frente, até para não atrasar o processo, né, e aquela prova de repente não se prestar a satisfação aí do que se quer realmente comprovar, tá? Então, sempre atentando-se para esses pontos, né? Então, essa prova, ela tem que ter sido, então, colhida pelas partes, ou se não, pelo menos por uma delas, né, e um terceiro, né, deve, então, ser respeitado aí, ou respeitados os princípios constitucionais, porque aqui não só podemos falar do contraditório, mas também da ampla defesa, né, e também o fato deve ser idêntico, não podemos falar de fatos diversos, porque realmente não haverá pertinência na utilização dessa prova, tá? Como a gente sabe, podendo mais uma vez utilizar subsidiariamente o CPC, tá? Nós vamos então nos atentar aqui para o artigo 372, que fala que o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Então, com base nesse dispositivo, consiste, na verdade, esse dispositivo consiste em tudo aquilo que já foi aqui dito aos senhores, né? Que a gente pode, desde que observado sempre o princípio do contraditório, tá? Então, nesse caso, na utilização da prova emprestada, qual seria a natureza jurídica dessa prova? Como que ela vem para o processo? Ela vem igual, ela vem diferente, ela tem a mesma validade, ela tem o mesmo peso? Na verdade, ela terá a mesma natureza jurídica que ela já tinha no processo anterior, tá? Então, ela foi produzida como prova pericial, ela vai ingressar no meu processo como prova pericial. Ela foi produzida como depoimento pessoal, ela vai ingressar como depoimento, prova testemunhal, enfim, da forma como for, dentro daquelas modalidades todas que nós temos, né, conforme as possibilidades de produção de prova, desde que moralmente legítimos e idôneos, né? Então, ela vai entrar dentro do meu processo com aquela mesma roupagem que ela já possuía, tá? Então, ela ingressará assim e, se, por exemplo, se tratar de uma perícia, eu tenho inclusive a possibilidade de, neste processo, nomear aí um perito ou mesmo até um assistente técnico para que ele possa
no curso do feito, aí oferecer, apresentar quesitos, né, para que realmente haja aí toda uma produção de prova tal qual teria sido se ela tivesse nascido neste processo. Então, eu tenho o direito de trazer essa prova transplantada lá daquele processo, né, transplantá-la de lá para cá, né, e fazer com que todos os atos decorrentes dessa prova sejam produzidos justamente aí em atenção ao princípio aí da possibilidade do contraditório e ampla defesa, ok? Então, aí eu tenho essa possibilidade, juntando laudos e tudo que me for aí condizente com a produção desta prova, tá? Agora, superada a questão da prova emprestada, nós temos que falar num assunto muito importante aqui para todos nós, que é o ônus da prova no direito processual do trabalho, tá? Que, na verdade, sofreu aí uma alteração bastante importante agora com a reforma trabalhista, porque antigamente a gente só tinha ali no artigo 818 que o ônus da prova competia a quem alegasse, né? Ou seja, a gente tinha ali uma certa dificuldade realmente em nos orientarmos nesse sentido de a quem realmente cabia a produção dessa prova, né? Agora, com esta reforma, nós tivemos aí uma situação bastante favorável, porque o artigo praticamente idêntico aí ao Código de Processo Civil, né, e a gente tem aí uma situação mais clara dentro aí do processo do trabalho também, não precisamos nos utilizar subsidiariamente, que era o que acontecia, né, porque como o nosso 818 não falava praticamente nada, nós acabávamos até nos utilizando aí subsidiariamente já do artigo 373 do CPC, tá? Agora nós não precisamos mais, já temos aqui um diploma, ou melhor, um dispositivo que trata especificamente de como isso vai se desenhar dentro do processo do trabalho, tá? Então, no 818 consta que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ipsis literis lá, artigo 373, inciso 1, tá? Inciso 1º. Aqui, e ao reclamado quanto à existência aí do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, tá? Então, neste caso, nós temos que aquele que, no caso, o autor ingressa com a ação, caso bastante corriqueiro, é o vínculo. Eu ingresso, postulo o reconhecimento de um vínculo de emprego. Eu tenho que comprovar esse meu direito, de alguma maneira, seja documentalmente, seja a partir de testemunha, eu vou ter que comprovar, o ônus é meu. Se eu não comprovar isso, aí já fica mais complicado, né? Agora, do contrário, se eu alego e de alguma maneira já comprovo e também a parte contrária já me diz que houve, então eu já houve ali praticamente uma confissão, então eu já realmente consegui aí sustentar o meu direito, tá? Então, a situação do ônus da prova, ela basicamente é assim, o autor tem que comprovar o que constitui seu direito e o reclamado vai ter que rechaçar isso, né, a partir aí de invocações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito aí sustentado pelo reclamante, tá? Como agora no processo do trabalho nós temos também algumas disposições que antigamente não contávamos, né? Hoje nós temos aí o parágrafo 1º que nos permite aí também o entendimento acerca dessa divisão desse ônus tanto de forma estática quanto dinâmica, né? Então, o estático seria aí de acordo com o que consta no 818, inciso 1º e 2º, né? Agora, o dinâmico, já a divisão desse ônus de forma dinâmica, consta ali no parágrafo 1º, tá, do 818, que fala que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos desse artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Para melhor explicar para vocês, isso vai funcionar assim. Via de regra, o ônus da prova, ele é estático.
Então, o autor, ele ingressa, ou melhor, o reclamante aqui no processo de trabalho ingressa com a sua reclamatória trabalhista, ele tem o ônus de comprovar as suas alegações, certo? Já a parte reclamada vai ter o ônus ali de dizer que não existe, né? Ou seja, sustentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos daquele direito sustentado pelo reclamante. Isso é o que acontece via de regra. No curso do processo pode haver a inversão do ônus da prova, que não se confunde com a teoria dinâmica, tá? Por quê? Porque na teoria dinâmica, aquele que mais tem condições de comprovar é que deverá comprovar. Eu não estou tratando aqui de verossimilhança ou de hipossuficiência, que é o caso da inversão do ônus da prova. A inversão, ela se dá quando, alternativamente, eu tenho ou a verossimilhança ou então eu tenho hipossuficiência, eles não são cumulativos, ou a critério do juiz. Se o juiz até entender de alguma sorte, como no caso, por exemplo, do reconhecimento do vínculo, né? Se a parte alega e não comprova, ou se ela alega e de alguma maneira ela comprova e a parte contrária também confessa, né? Ou ela confessa, mas não daquela forma, de repente ela diz que era assim, que trabalhou sim para a reclamada, mas não com contrato, ou seja, não há um reconhecimento de vínculo, mas sim houve ali uma prestação de serviço como autônomo, ela já reconheceu alguma situação. Então, caberá essa parte reclamada comprovar ali que a situação não era aquela. Então, ela desconstituirá. Então, o ônus foi invertido em razão aí de alguma verossimilhança da alegação, tá? Então, eu não estou aqui querendo, ou melhor, eu quero que vocês saibam distinguir aí que uma situação que é a inversão do ônus da prova se dá pela verossimilhança, ou mesmo pela hipossuficiência, ou então pelo entendimento do magistrado acerca de uma situação do processo, das alegações que foram proferidas ou foram ali invocadas pelas partes. Então, ele inverte aquele ônus da prova, né? E ao contrário, na teoria dinâmica, ele vai simplesmente reputar ou dizer a quem caberá a produção daquela prova pelo simples fato daquela parte, seja ela reclamante ou reclamado, maioria das vezes da reclamada, que ela tem maiores condições de promover a produção daquela prova. Então, não podemos aqui misturar as coisas, sempre tendo que ter em mente que a teoria estática é uma que já está disciplinada ali pela lei, né? A lei diz que tem que ser, por alguma razão, e a teoria estática já é uma situação que me diz, por exemplo, para mim, eu sou juiz, eu estou percebendo que a reclamada tem mais condições de comprovar aquele fato, aquela situação do processo. Então, ela vai produzir a prova, tá? Então, a situação é essa. Claro que, neste caso, o juiz deverá fundamentar a sua decisão. Ele não poderá simplesmente compelir a parte reclamada a produzir aquela prova sem fundamentar ou dizer o motivo pelo qual ele entende que aquela parte tem melhores recursos para produzir aquela prova, seja para comprovar a alegação autoral ou seja para rechaçar, tá? Então, isso vai ter que ser fundamentado, sem sombra de dúvida. Já nessa linha, então, houve a edição da súmula 460, que fala, então, por exemplo, ali do vale transporte, de quem que é o ônus da prova nessa relação trabalhista. Fala, é do empregador, o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Ou seja, já seguindo nessa linha, nessa orientação já do que dispõe a nova redação do artigo 818 no seu parágrafo 1º, né? Então, a gente já tem aí essa súmula justamente nesse sentido. Além dessa súmula, a gente tem também a súmula 461, que trata do FGTS, diferenças, recolhimento, ônus da prova. Mais uma vez, é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor, ou seja, mais uma vez, o reclamado ou a reclamada deverá comprovar que foi realizado aquele pagamento, porque a ele melhor cabe a comprovação deste pagamento, ou seja, o reclamado ou o reclamante não poderia comprovar, né? A quem cabe, então? A reclamada ou a reclamado que
poderá, então, de forma hábil, comprovar no processo se procedeu ou não o recolhimento daquele valor, tá? Então, por isso aí, a gente consegue, então, entender como se desenha essa situação dentro do processo, com base em que o juiz, então, vai determinar que uma parte tenha mais condições de produzir a prova do que a outra, né? Então, já nessa súmula, a gente consegue ter aí um entendimento acerca de como se posiciona o magistrado diante de uma situação como essa, tá? Além do mais, eu tenho que também tratar com vocês a questão do ônus da prova e o fato negativo, né? Que também existe aí essa questão de um fato negativo poder, né, então, ser objeto de prova, né? Então, por exemplo, a reclamante ingressa alegando que realizava horas extras, X número de horas extras por semana, por exemplo, né? A ré, ou reclamada, ao contrário, nega o fato, diz que não havia, nunca foi realizado hora extra, enfim. Neste caso, ainda que este ônus de comprovar esta realização de horas extras seja da reclamante, se o reclamado eventualmente negar que houve essa prestação, ele pode, então, realizar a prova desse fato negativo, tá? Essa contraprova. Justamente aí para conseguir se desincumbir aí desse ônus, né? E também aí poder afastar uma eventual condenação, porque já que a reclamante não conseguiu comprovar e já que o processo do trabalho ele tem a sua perspectiva voltada para satisfação dos interesses do hipossuficiente, então, como nós temos o princípio aí que rege o processo do trabalho, voltado também aí para decidir em favor sempre do trabalhador, a gente tem que sempre se ater aí à possibilidade de ter que provar esse fato negativo para não ter implicações jurídicas negativas numa sentença. Então, neste caso, se eu tenho a possibilidade de comprovar que essas horas extras nunca foram realizadas, que é desse fato negativo, ou seja, eu vou poder então me servir ali de documentos que eu tenha dentro da empresa, ou mesmo de provas, para comprovar que não houve então a prestação desse serviço aí extraordinariamente, ok? Tá? Então, essa é a situação aí do fato negativo, tá? Agora, se o ônus for invertido, então, num caso como esse, deverá o reclamado demonstrar obrigatoriamente. Até então, eu falei que havia, então, uma negativa, né? Uma negativa quanto àquela situação que foi invocada pelo reclamante, né? De que realizava horas extras. Então, justamente para me livrar do problema, para já evitar uma sentença na dúvida, decisão em favor do reclamante, né? Então, eu já me servi aqui das minhas provas e demonstrei no processo por A mais B que ele nunca fez hora extra, tá? Aqui é uma situação. Agora, no caso de inversão, efetivamente, do ônus da prova, aí o reclamado vai obrigatoriamente ter que comprovar a inexistência daquele fato, sob pena de ser condenado. Porque, neste caso, via de regra, o magistrado já está amparado num lastro probatório mínimo de que realmente houve aquela prova. Então, ele vai inverter aquele ônus e vai obrigar com que o reclamado faça, então, a sua produção de prova e se desincumba do encargo aí que lhe foi, então, imposto por conta dessa inversão, para que ele não seja condenado ao pagamento destas horas extras, tá? Então, nesse caso, a gente tem que separar bem as situações também, tá, pessoal? Tá? A gente se atenta aí bastante a essas questões que são a gente trata de bastante detalhe, então sempre bastante importante que também tenhamos atenção a esses pontos aí do processo do trabalho, tá? Quanto ainda à inversão desse ônus da prova, nós temos aí também um grande amparo no nosso ordenamento jurídico, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, que foi quem deu aí o pontapé inicial nessas questões aí de vulnerabilidade, inclusive aí do consumidor, né, que hoje aí
a mola propulsora aí desses direitos, né, daquelas pessoas que realmente são hipossuficientes e vulneráveis, né, acaba sustentando o nosso ordenamento jurídico de forma geral, e não seria diferente aqui, já que o processo de trabalho se utiliza de forma subsidiária desses diplomas legais, né. Então, neste caso, a inversão do ônus da prova, ela vai ser amparada, encontrará esse lastro justamente aqui no Código de Defesa do Consumidor, que nos diz que diante aí da hipossuficiência ou então aí da impossibilidade de produção dessa prova, né, ela poderá então ser invertida, né, para que a parte contrária então a produza, tá? Então a gente tem que ver também que neste caso não basta que eu simplesmente alegue que eu tenha um direito, alegue um fato. Eu tenho que lastrear este argumento de alguma forma que o magistrado se convença que existe ali uma verossimilhança. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, ele trata disso. Ele fala que existe aí a necessidade de comprovar, então, ou que o fato é verossímil, ou que essa pessoa, esse reclamante, de alguma sorte, é hipossuficiente, tá? E sempre lembrando, né, pessoal, são requisitos alternativos, tá? Eu não tô aqui falando para vocês que eles são cumulativos, eles são alternativos, então, ou é verossímil ou é hipossuficiente. Então, a alegação tem que ter um mínimo de veracidade para que o juiz entenda, não, realmente aquele reclamante, ele tem ali uma situação que realmente ensejou um direito a ele, mas ele não me convenceu de todo. Eu preciso da produção de uma prova, mas ele não é capaz, pela sua situação, talvez de hipossuficiência, né, de comprovar aquele direito. Então, eu vou inverter o ônus da prova, fazendo com que a parte contrária, reclamada, seja compelida, então, a se desincumbir deste ônus, ok? Então, é assim, de acordo aí com o Código de Defesa do Consumidor, que também se aplica aí no nosso processo do trabalho, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, ou possivelmente ouvirão falar, ou até mesmo serão questionados aí nas avaliações que se submeterem sobre a inversão convencional do ônus da prova, tá? Que é aquela em que as partes elas convencionam quem vai produzir aquela prova, tá? No processo do trabalho, a gente não fala nessa possibilidade. Por quê? Porque o processo do trabalho, ele tem a sua peculiaridade voltada justamente aos interesses do reclamante, a satisfação de interesses de uma pessoa que já tem dificuldades para promover ou para produzir aquela prova. Então, como que eu vou tratar de convenção dentro desse processo de trabalho? Eu não tenho como fazer isso. Então, dentro dele não é aceita a possibilidade de que as partes convencionem a quem caberá a produção ou não de determinada prova. Ok, pessoal? Então, a gente não fala sobre isso no processo do trabalho. Gravem aí, tá? Então, as dificuldades do reclamante são imensas, ele não poderia ser aí compelido a produzir qualquer prova no processo sem que a lei discipline algo que o valha, né? Sabe-se que a lei, né, os dispositivos legais poderão sim dizer quem tem que produzir de acordo com 818, conforme a gente já estudou, mas não que as partes possam então convencionar que isso venha acontecer da forma como elas bem entendam, tá? Mais uma vez aqui, a gente tratando então da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, tem ainda algumas considerações aí para tratar com vocês acerca disso. Então, como eu já disse, né, o juiz pode atribuir, né, esse encargo àquele que melhor condições possui, tá, para a produção dessa prova. Então, a gente já tratou disso, mas sempre é bom frisar, nunca confundam com a inversão do ônus da prova, porque não se relacionam. Elas podem até confundir aí, mas uma situação é o juiz realmente entender que uma parte tem melhores condições e a outra realmente ser porque a parte apresentou ali uma alegação verossímil ou porque ela é hipossuficiente, enfim, ou porque houve uma alegação que fez com que o juiz invertesse, tá? Então, sempre aí vamos saber diferenciar as duas situações, que aqui inclusive eu trouxe para que fique registrado para vocês aí, marcadinho aí, porque eu sei que vocês anotam no caderno de vocês, fazem as considerações, mas aqui também vai ter aí no slide para vocês poderem conferir depois, que a inversão
pressupõe a presença de critérios previstos em lei, como a gente já disse ali, Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo artigo 818, né? E a existência de regra pré-fixada, né? Para o ônus da prova, que também, né, a gente pode se amparar ali nessas disposições legais, tá? E também, e agora, né, ao contrário aí, a carga dinâmica, ela já se assenta, então, no princípio da aptidão para a produção da prova. Não dependendo de verossimilhança. Eu não tenho que ter a minha alegação verossimilhante aqui, eu não preciso disso. Meu juiz precisa simplesmente perceber que uma das partes tem mais condições ou é mais apta do que a outra na produção daquela prova. Simples assim, tá? Claro que o magistrado, ainda que perceba que uma das partes tem mais aptidão, ele também não poderá desprezar a boa-fé. Se aquela parte, por exemplo, que não vai ter a obrigação de produzir a prova, ela está imbuída de boa-fé, porque, do contrário, se já se percebe isso no processo, que há uma litigância de má-fé, que há a perseguição de um direito inexistente, não há por que o juiz deferir ou imputar aquela obrigação à parte contrária apenas porque ela tem melhores condições de produzir aquela prova. Então, a situação do caso concreto deverá sempre, em todos os casos, ser devidamente sopesada para que não haja nenhuma injustiça no processo, tá? Então, a seriedade, deve ser verificada a seriedade da alegação da parte, as circunstâncias e a existência de um indício mínimo, porque muitas vezes nos deparamos com um processo em que a parte, ela simplesmente alega, ela não traz absolutamente nada para a audiência, ela não traz testemunha, ela não junta nenhuma prova com a sua inicial, nada para sustentar aquela alegação. Então, como que o juiz, nesse caso, vai determinar que a parte reclamada produza uma prova sem que haja um mínimo de coerência naquele processo, um mínimo de lastro que leve o juiz a entender pela plausibilidade daquele direito? Não existe. Então, neste caso, o juiz tem que sopesar, é uma obrigação do juiz sempre num caso como esse. Tanto que, na decisão, determinando a produção da prova, ele vai ter que fundamentar o motivo pelo qual ele está imputando, então, o ônus na produção daquela prova a determinada parte. Ok? Já agora, quanto à revelia, pessoal, a gente sabe que no processo do trabalho ocorre revelia, assim como no processo civil, enfim, nós temos aqui a mesma situação. Mas nesse caso, ainda há possibilidade de produção de prova num caso de revelia, numa situação em que ocorreu a revelia, tá? Então, o artigo 349 do CPC esclarece para nós o seguinte: ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa preclusão. Ou seja, se eu ainda estou no meu tempo de praticar, se não foi esgotada aquela fase processual que me permitia a prática daquele ato ou a produção daquela prova, eu tenho sim o direito de produzi-la. Tá? Então, até porque a revelia não é uma punição, ela é uma situação processual, é uma ocorrência no processo, ou seja, a parte simplesmente perdeu um prazo, ela não apresentou defesa, mas ela não está sendo punida, aquilo foi uma ocorrência, uma decorrência lógica da inércia dela, mas ela não pode ser punida, ou seja, ela pode sim entrar no processo na fase em que ele está e aí apresentar então tudo que for possível, suas manifestações, a produção da sua prova, tudo que couber, desde que dentro do momento específico, ok, pessoal? Então, ela pode sim, tá? Apresentar essas provas, produzir essas provas, tá? A súmula 241 do STF, ela diz também, né, que o réu em processo civil pode produzir provas desde que compareça em momento oportuno, ou seja, ela só corrobora aí a disposição constante no CPC nesse sentido, quanto à possibilidade, então, de produção dessa prova, tá? Assim, para resumir quanto a essa produção de prova, nós temos o seguinte: as provas, então, poderão ser produzidas, tá? Visando elidir a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, tá?
que poderá, então, né, nesse caso, o réu poderá, então, requerer o depoimento pessoal do autor, ainda se estiver aí dentro da fase correspondente, né? Poderá juntar documentos, aí sempre atenção quais são esses documentos, porque aí a gente tem que ter atenção a documentos que sejam novos, que, enfim, não existiam à época, né, no processo, né, para que não haja aí também uma possibilidade de arguição de nulidade lá na frente, ou enfim, né, se o juiz decidir favorável com base nesse documento, né, ou que esse documento seja aí desentranhado do processo também, porque já deveria existir, enfim. Então tem que cuidar aí com essa situação. Claro que num caso como esse é até questionável, né, se eu junto um documento, de repente esse documento não foi acostado, o juiz vai ter que valorar ele de acordo com a sua com a sua convicção, né, e enfim, fundamentar isso de uma forma que possa sustentar eventual direito lá na frente, né. Então essa apreciação dessa prova que foi juntada aí vai basicamente ficar a critério do juiz, desde que eu faça de forma fundamentada no processo, tá. Ele poderá também indicar assistente técnico e formular quesitos, né, se também dentro do momento, contraditar testemunhas e produzir provas sobre matérias que possam ser invocadas em qualquer grau de jurisdição. Então, se ele, por exemplo, assim como usar aquelas constantes, né, no artigo 337 do CPC, e a prescrição, que pode ser invocada a qualquer momento, qualquer tempo, qualquer grau, né? Então, ele vai poder produzir, vai poder seguir aí a marcha processual, né, dentro daquele lapso de tempo que ele realmente ingressar no processo para observar o que ele pode ou não produzir naquele momento, tá? Então, fica aí para vocês que ele pode sim produzir a prova, tá? Além de tudo, ele pode então apresentar as razões finais, pode interpor recursos contra razoar, né? E como eu disse agora há pouco para vocês, o juiz poderá apreciar livremente os efeitos da revelia, nos termos do princípio do convencimento motivado, tá? Por quê? Porque a revelia, ela pode até ter ocorrido, mas, via de regra, nós sabemos que nem tudo aquilo que foi alegado pode ter sido sustentado ou comprovado pelo autor da ação. Então, se eventualmente ele não foi comprovado, ele não vai poder dar o direito àquele autor de receber ou de ter uma sentença proferida favoravelmente. Então, o juiz, dentro dessa situação, ele vai poder sopesar se aquelas provas produzidas pelo réu, que foi revel, se mostram hábeis e se elas podem elidir aquilo que foi dito na inicial. Então, por isso, a necessidade de que o juiz valore essas provas conjuntamente, para que no ato de decidir, ele possa, então, proferir uma sentença que esteja em concordância com aquilo que realmente deve ser obtido ao final do processo, seja uma sentença favorável ou desfavorável para o autor ou para a parte ré, né? Então, isso daí o juiz vai ter que ter esse discernimento, então, para poder aplicar o direito, né? Nesse ponto também, quanto à revelia e produção de provas, a gente também pode utilizar aí a Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais, né, que trata também da questão do magistrado poder se servir aí da sua própria convicção, claro, motivada também, né, a partir dos elementos que ele obtiver dentro do processo. Ou seja, ainda que o demandado não compareça àquela audiência, né, ou tanto a conciliação, tanto a instrução, os fatos até serão reputados verdadeiros, mas a depender do entendimento, né, o juiz também pode entender que não, tá? Então, via de regra, serão reputados, mas dependem aí da convicção do magistrado, amparado nas provas produzidas, entender ou não se aquilo que foi alegado realmente no processo, apesar da revelia, realmente verossimilhante, a ponto de possibilitar aí a prolação de uma sentença favorável para aquele autor, tá? Então, sempre de acordo com a convicção do juiz do caso, tá? Então, aqui, como eu já disse aos senhores, o processo do trabalho, ele prima aí pela verdade real e não pela confissão ficta ou ficta confessio, tá? Então, ele sempre vai primar aí realmente
por aquilo que efetivamente aconteceu no processo. Não é o simples fato do réu não ter comparecido, não ter contestado a ação, que o juiz vai simplesmente conceder ou deferir todos aqueles pedidos que estão sendo ali sustentados ou invocados na inicial. Ele vai ter que se ater aí às situações e aquilo que foi efetivamente demonstrado no processo, para que tal aconteça, tá? Então, neste caso, a gente tenta até, com base nesta situação, afastar um pouco o rigorismo da lei, né? Nós não podemos simplesmente nos ater ao fato de que o não comparecimento daquele reclamado ao processo poderá já impor a ele uma condenação, porque nem sempre aquilo que foi sustentado reflete a realidade, né? Então, ó, por exemplo, aqui o que eu deixo para vocês: o reclamante que requereu o reconhecimento de vínculo empregatício, no entanto, não traz elementos mínimos para o processo. Como que o juiz, num caso como esse, vai deferir o reconhecimento de um vínculo se o reclamante não comprovou que esse vínculo realmente existia? Ele não pode fazer isso, né? Então, ele tem que ter essa propriedade, esse discernimento para eventualmente rechaçar este pedido com base naquilo que deixou de ser produzido pelo reclamante, cujo ônus até, inclusive, lhe competia no processo, ok? Neste caso aqui, a gente também, claro, é intimamente relacionado aqui à situação, até a gente já passou por isso, o juiz é livre para apreciar a prova segundo o seu livre convencimento motivado ou da persuasão racional, devendo mencionar a prova que o levou à formação do seu convencimento. Ou seja, quando ele decide, quando ele prolata a decisão, ele vai ter que consignar naquele ato, naquela fundamentação, qual foi a prova que o levou a decidir daquela maneira, tá? Sob pena aí de nulidade, tá? Porque eu não tenho como sustentar o direito de alguém sem dizer qual foi a base que me levou a entender daquela forma, né? Então, por isso é necessário aí que a motivação do juiz realmente seja fundamentada numa determinada prova, num determinado elemento do processo, para que realmente haja aí uma sentença que seja justa e um direito que seja realmente alcançado de forma justa e digna e legítima, né? Tá? Agora vocês podem me perguntar também, mas escuta, Débora, e se, por exemplo, as duas partes produzem provas de maneira contundente, de maneira hábil, reclamante comprovou que tinha uma situação X, que, por exemplo, lhe era suprimido o intervalo intrajornada, o reclamado, por outro lado, disse que não, levou testemunha, demonstrou através do cartão ponto que aqueles horários eram de fato utilizados para realização do intervalo. O juiz fica ali, se depara com um empate de prova. Qual é a situação num caso como esse? O que acontece no processo? Qual a decisão que o magistrado vai ter que tomar num caso como esse, tá? Então, aqui eu tenho algumas situações que podem ser, então, utilizadas, né, ou melhor, escolhas que ele pode fazer no ato de decidir diante de uma situação de empate de prova, tá? Ou prova dividida, depender aí de como vocês vierem a estudar, dependendo do doutrinador ou mesmo da banca aí que vocês se submeterem, tá? Para concurso ou mesmo exame de ordem, tá? Então, lembrem sempre que empate na prova ou prova dividida é a mesma coisa, tá? Então, neste caso, o juiz poderá, ele tem ali as possibilidades, né? Ele poderá, então, decidir de acordo com o princípio indúbio pro operário, que diz que na dúvida em relação àquela situação, eu decido sempre em favor do operário, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido, até porque ele é norteador do processo do trabalho, do direito do trabalho material, inclusive, tá? Então, não haveria problema. Ou, então, contra quem detinha o ônus de comprovar e não o fez, tá? Ou ele aplica aí o princípio da persuasão racional devidamente motivada, tá?
Então, ele tem aí as 3 possibilidades na hora de prolatar a sua decisão. Tá? Qualquer delas aí não haveria como se questionar, porque estão todas aí dentro da razoabilidade, enfim, são aceitas dentro do processo do trabalho, tá? Claro que, num caso como esse, sempre, né, o choro é livre, como nós falamos, né, no processo. Então, aquela parte que estiver insatisfeita com aquela decisão, poderá se socorrer do recurso correspondente aí, de uma sentença, que seria o recurso ordinário, ou enfim, se tiver alguma situação de omissão, contradição, obscuridade, enfim, o erro, ela vai poder também se utilizar dos embargos de declaração para sanar esses vícios, ou um vício, enfim, tá? Então, claro que, independentemente da situação, aquele que estiver insatisfeito vai interpor ou opor aí o recurso que se mostrar cabível à situação, tá? Além disso, na produção de prova, é sempre importante também a gente tratar da questão da ordem. Como que se dá isso, como se materializa isso no processo do trabalho, né? Vocês devem perguntar, no processo civil tem uma ordem, no processo de trabalho tem também, como é que funciona isso, né? Como vocês sabem, o processo de trabalho, todos os atos se concentram na audiência, né? Por justamente primando aí pela celeridade, né, efetividade, alcance rápido desse direito aí postulado. Então, as provas são produzidas em audiência pela dicção do artigo 845 da CLT. Então, marquem lá, tá? Sempre vai ser produzido em audiência, né? Claro que, com exceção da perícia, né, pessoal? A perícia vai ter que ser realizada em momento posterior. Aí, num caso como esse, de perícia, por exemplo, se for necessário, via de regra até inclusive, suspende-se ali o ato para que a perícia seja realizada antes, até da oitiva, aí dos depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas, para que depois possa aí haver os debates aí na audiência seguinte, né, onde vai ser produzida a prova, o depoimento pessoal e as provas testemunhais, tá? Então, no caso, a perícia não é em audiência, tá? Só para considerar aqui com vocês, tá? Só para não ficar um mal entendido aí, tá bom? Então, iniciam-se a produção dessa prova, tá? Então, eu vou me restringir aqui, por exemplo, num caso aqui, eu não tenho produção de prova pericial, tenho depoimento pessoal e prova testemunhal. Então, ela se inicia tão logo haja aí o término das tratativas, daquelas primeiras, né, tratativas, pela possibilidade ou não de acordo, tá? Então, ultimada essa primeira tentativa de conciliação, né, segundo o artigo 846 da CLT, inicia-se aí, então, a produção da prova, né? Como eu já falei para vocês também, quando o reclamante ajuiza a sua ação, ele, via de regra, já tem que trazer os documentos com a sua inicial, tá? Pelo menos os documentos pré-existentes devem acompanhar a inicial. E, igualmente, o réu, na sua defesa, deverá trazer todos os documentos que elidem aquele pedido ou aqueles pedidos já com a sua defesa, tá? E isso por força do artigo 787 da CLT e 434 do CPC, tá? Então, via de regra, funciona assim. Claro que para isso também existe exceção, pessoal. Se houver documento novo que apareça no curso do processo, tanto autor quanto réu, tanto reclamante quanto reclamado, poderão se servir sim desse documento posteriormente, ou seja, tão logo tenham acesso a ele, acostá-lo aos autos para que o juiz possa, né, fazer aí a formação do seu convencimento a partir da análise desse documento também, tá? Porque eu não tinha acesso ao documento, então eu não tinha como ter juntado ou na inicial ou então na contestação na minha defesa. Eu só tive acesso ao documento depois, então eu me sirvo ali, eu ingresso no processo, eu me manifesto, eu peço então ao magistrado para que esse documento seja juntado, seja devidamente apreciado para a formação do seu convencimento, sem qualquer prejuízo, tá? Então, neste caso, é a exceção que cabe aqui, tá? Então, a prova, né, requerida essa prova, então, durante a audiência, porque como os atos, como eu disse para você, já acontecem todos durante a audiência, eu não tive um prazo anterior para dizer se eu queria produzir prova X, Y, Z. Eu chego na audiência e eu digo, eu trouxe as minhas testemunhas
que estão lá fora, eu quero produzir a prova testemunhal, eu quero ouvir o depoimento pessoal da parte contrária, né? E eu também quero produzir uma prova pericial. Então, neste caso, o juiz vai valorar a necessidade da produção destas provas. Então, esse é um primeiro momento, tá? Ele vai verificar, conforme eu já falei para vocês anteriormente, se existe pertinência, se existe relevância e se essa prova que vai ser produzida, ela realmente decorre de uma controvérsia, ou ela pode, então, dirimir esta controvérsia, né? Então, esta situação vai ser analisada pelo magistrado, que vai nos dizer, então, se essa prova vai ou não ser produzida, deferindo ou indeferindo a produção dessa prova, tá? Então, a pertinência, ela se relaciona aí com os fatos do processo, tá? Ela é relacionada ao fato do processo, essa prova que eu tenho que produzir, que eu preciso produzir, então digamos que ela seja. Relevância da prova, né? Ela é relevante para a situação que eu estou sustentando realmente, eu preciso disso, ou, por exemplo, quem tem que provar a situação, o ônus da prova é da parte reclamante, mas eu trouxe a testemunha para provar aquele fato. Será que é relevante? O ônus da prova é meu, eu vou ter que fazer isso? Então, o juiz vai analisar todas essas situações. Não é raro que as partes, elas acabem chegando, comparecendo ao ato, levando testemunhas para comprovar fatos que foram alegados pela parte reclamante, e a parte reclamante sequer tenha levado testemunhas para poder sustentar aquela alegação. E nesses casos o magistrado também acaba dizendo que a produção da prova tem que ser feita pela parte contrária e acaba dizendo que não vai ouvir a testemunha. Então isso pode acontecer e é muito comum, inclusive, que aconteça, né? Porque tem a questão da distribuição do ônus da prova, que a gente já sabe, né? Então, os fatos devem ser alegados, devem ser comprovados pelo autor, né, os fatos constitutivos do seu direito. Então, por que eu, se não tem um lastro mínimo probatório, vou ter que impugnar aquilo, ou melhor, produzir uma prova para a parte contrária? Ela tem o ônus de fazer. Claro que se eu nego um fato, nada mais justo que eu tenha o direito de produzir a prova, até porque eu tenho, pela negativa, conforme nós já falamos anteriormente, eu tenho a possibilidade de, pela negativa, produzir a prova para dizer que eu não tenho qualquer relação com aquele fato, que aquele fato inexistiu, enfim, para extinguir, para modificar, né, aquela situação que foi sustentada lá pelo reclamante. Mas o juiz tem o seu livre convencimento ali, que deve ser motivado, para dizer se quer ou não quer que aquela prova seja efetivamente produzida, ok? A gente falou já ali do princípio da concentração, né, que os atos no processo do trabalho ocorrem todos na audiência. Então, durante aquele momento, né, que eu fiz o meu pedido pela produção da prova, a parte contrária também, o juiz avalia e ele já vai dizer naquele momento se a prova vai ou não vai ser produzida. Então, eu já tenho ali como saber se eu vou ou não produzir. E se na eventualidade dele, no caso ele indeferir essa prova, ele vai ter que fundamentar igualmente o motivo pelo qual ele não entende pela produção dela, tá? Então, sempre com a fundamentação também, porque eu posso entender que aquela prova é necessária para mim, então eu posso me insurgir e eventualmente protestar em audiência, até para que lá na frente, no meu recurso, eu possa me utilizar daquele protesto, né, um cerceamento de defesa, enfim, especialmente se uma sentença me for desfavorável, para dizer que eu não tive a oportunidade de produzir a prova que ele diria aquela alegação do reclamante, por exemplo, tá? Então, isso tem que constar, o indeferimento, o motivo pelo qual e de forma fundamentada, para que eu possa lá na frente me insurgir, eu também, claro, sempre fazendo também aqui, não é objeto agora da aula, mas se num caso concreto acontecer, sempre o protesto também para fazer constar minha indignação e minha insurgência ali diante daquele entendimento, tá? As provas, elas serão apresentadas aí mediante regular contraditório e incorporadas ao processo para análise do magistrado, tá? Então, se elas forem efetivamente produzidas, né, elas vão ter que, então, seguir aí
essa principiologia, conforme a gente já mencionou aqui, de observar aí o contraditório, né? Eu não posso produzir uma prova sem que a outra parte tenha direito de contrapor a prova, né? Ela vai ter o direito e ela necessariamente tem que ter, aí para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao final do processo, tá? Então, posteriormente a isso, o processo daí vai para o magistrado com essas provas para que ele possa analisar. Tá? Então, só para retomar aqui o curso e para fixar bem aí, a prova documental com aquela exceção do documento novo deve ser previamente constituída, tá? A prova pericial deverá ser realizada antes da prova oral, por aquele motivo que eu também comentei com os senhores, porque se eu produzo uma prova pericial, eu posso, numa audiência posterior, onde vão ser ouvidas as partes e prestados os depoimentos e as provas, produzidas as provas testemunhais, eu tenho como debater e até mesmo levar perito, assistente técnico, para que eles possam esclarecer aquela perícia, aqueles laudos, enfim, né? Então eu posso daí, deve acontecer via de regra assim, né? Se eu tenho uma produção de prova pericial, essa prova pericial deverá ser produzida antes da prova testemunhal ou dos depoimentos pessoais, ok? Tá? Para que a gente possa então ter respeitado aí todos os direitos até de contraditório mesmo, né? A oitiva das partes segue o disposto no artigo 848. Vocês podem me perguntar, mas daí como é que funciona, né? Tem ordem para ouvir ou não? Não, no processo do trabalho não existe uma disciplina nesse ponto, tá? Não há rigor, né, neste caso de ordem, como tem no processo civil. Então, após a tentativa de conciliação, o próprio magistrado, ele mesmo tem ali o poder, né, de decidir quem ele vai querer ouvir, até mesmo pela celeridade, pelo número de audiências que o magistrado tem que fazer durante o dia, no processo do trabalho são várias. Então, ele até para otimizar, para conseguir realmente fazer a audiência até ter aí uma duração mais célere, para que as coisas aconteçam de uma forma mais dinâmica, ele, segundo o seu próprio entendimento, pode decidir por ouvir um primeiro e não o outro, enfim. Ele tem a liberdade para conduzir o ato dessa forma, tá? Então, ele vai poder, então, saber ou dirigir o ato como melhor lhe aprouver, tá? E nesse ponto, a gente pode até trazer para vocês o artigo 765 da CLT, que justamente traz aí essa possibilidade, né, que os juízos e tribunais do trabalho terão liberdade, ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas, tá? Então, nesse caso, vocês podem até me perguntar, mas aí, nesse caso, então, não tem irregularidade, não tem nulidade, será que o negócio realmente está certo assim mesmo? Não, não tem nada disso, tá? Então, eu frisei para vocês, essa inversão de ordem não consiste em qualquer irregularidade ou mesmo nulidade aí, tá bom? A gente tem, o magistrado tem, então, essa liberalidade, essa possibilidade de conduzir o ato da forma que melhor couber ali no processo, tá? Melhor entendimento dele para realmente satisfazer aí as pretensões e instruir o processo, tá? O artigo 852D da CLT também trata dessa liberdade aí do juiz para determinar a produção das provas, tá? Então, a gente tem aí tanto o 765 da CLT quanto o 852D também da CLT, tá? Agora, em relação à valoração dessas provas, isso vai acontecer somente no momento da sentença. Quando a gente sai, ou seja, assim que a instrução termina no processo do trabalho, ali na audiência, via de regra o juiz já designa a audiência correspondente, que é a audiência de julgamento, tá? Então, ali ele vai realmente valorar a prova. Ele vai valorar toda a prova que foi produzida. Esse é o momento, tá? Então, ele vai primeiro de forma isolada,
ele valora a prova produzida pelo reclamante, depois ele valora a prova produzida pelo reclamado e posteriormente ele confronta as provas, tá? Para depois ou ele deferir ou ele indeferir os pedidos, tá bom, pessoal? Hoje, então, seria isso que eu tinha para tratar com vocês sobre provas. Não acabou ainda, a gente tem mais uma aula para tratar do assunto, que, como eu falei, são várias situações e eu não consigo deixar de fora isso, porque eu sei que vocês estão, além de ávidos pelo conhecimento, vão se submeter aí a certames, a provas que exigirão muito dos senhores. Então, nós aqui da Cultive fazemos todo o esforço necessário para que vocês possam estar suficientemente preparados para fazer essas provas, esses exames, ok? Então, nos vemos ainda em mais uma aula de provas, para depois continuar aí com os demais assuntos, as demais matérias pertinentes ao nosso processo do trabalho. Obrigada pela atenção de vocês e continuamos juntos aí nessa caminhada. Um grande abraço e bons estudos, pessoal. Até. Tchau, tchau.